Boa noite, Patrick. Quero deixar meu relato. Eu deveria ter contado isso há anos, mas sempre que eu abria a boca, algo me calava, um arrepio que começava na nuca e descia pela espinha, como água fria infiltrando em rachadura. Agora que minha mãe partiu, e é importante dizer que partiu de maneira tranquila, longe do que aconteceu comigo, sinto que não devo mais silêncio a ninguém. Se eu não disser o que vi, talvez a água continue me chamando nos sonhos até que eu atenda. Em 2018, a seca castigou o interior do estado. Rios que nunca tinham mostrado o fundo viraram fileiras de pedras. E a represa da nossa região baixou tanto que ossos antigos começaram a aparecer na beira. Eu trabalhava como técnico em topografia para uma empresa contratada pela prefeitura. Iríamos mapear as margens expostas e delimitar áreas de risco. Coisa chata, burocrática. Eu gostava do trabalho porque era previsível. Coordenadas, pontos, mapas, nada ali deveria surpreender ninguém. Na escola, eu tinha ouvido a história de São Vicente das Águas, um vilarejo que ficava onde agora está a represa. Diziam que antes da inundação transferiram os moradores, tiraram imagens da igreja, levaram os mortos do cemitério e demoliram as casas, diziam. A verdade é que, quando o nível da água subiu na década de 70, muita coisa ficou. Bastava olhar o mapa antigo. A torre da igreja resistira, submersa, o sino amarrado com correntes para não tocar com o balanço da água. Era folclore, né? Eu achava. E no entanto, naquele julho, o que restou do vilarejo começou a aparecer no horizonte como dentes podres nascendo de uma gengiva de barro. Nós fomos de canoa, eu e o João, que sempre ria de tudo, e o seu Daimas, o barqueiro da represa. O motorzinho fazia um som metálico e abafado que vibrava nos ossos. O cheiro era de lodo e ferrugem. O sol parecia mais branco naquela superfície espelhada. Entre as ondulações começaram a surgir postes de madeira enegrecida, o telhado de uma venda torto como um chapéu encharcado, o topo da torre da antiga igreja inclinada. Arrepia, né? O João disse. O sorriso menor do que costumava ser. O seu Daima só fez um sinal da cruz. Ancoramos quando o motor engasgou 2 vezes, como se uma mão agarrasse a hélice por baixo. Eu não queria ler nisso nada além de capim submerso, mas as hipóteses racionais empalidecem rápido quando o lugar começa a se fazer mais presente do que você. Eu encaixei o tripé no lodo e cravei a primeira estaca. O som da madeira entrando na lama foi como uma língua sugando ar. O João se distanciou com a trena, e eu marquei as coordenadas. No fone, a voz do geólogo dizia para registrarmos estruturas, palavra limpa para restos de vida. A torre da igreja tinha rachaduras que se abriam como veias. Em algumas algas secas pendiam como cabelo. Eu passei a mão pela pedra e senti a aspereza do tempo. O seu Daimas não quis amarrar a canoa na torre. Tem corrente presa aí, moço. Melhor não cutucar. Eu ri, mais fraco, e amarrei no resto de um poste. O vento virou, trazendo um cheiro azedo, diferente do lodo quiro do flor padrei. Não havia flores por ali, e mesmo assim o odor vinha insistente, cheio de açúcar e morte. Fomos andando pelo que restava da rua principal. O barro firme sob os pés fazia bolhas quando a gente parava. Em uma esquina, uma placa, e atrás dela uma porta sem casa. Eu leio as coisas. É mania antiga. E li o pedaço de madeira coberto de musgo. Armazém de secos e molhados do Sr. Álvaro. O João tirou uma selfie besta, fazendo chifrinhos atrás da placa. Ele postava tudo. Na tela, por um instante, vi um borrão por trás dele, como uma figura desencontrada refletida no vidro. Pisquei e sumiu. Parece que tem gente em todo canto, né? Ele comentou sem graça quando eu não ri. A igreja estava inclinada, a entrada soterrada até a metade. Ainda assim, havia um buraco o suficiente para passarmos de lado. A luz do sol recuou no mesmo segundo em que fiz isso, como se a sombra tivesse peso. O ar lá dentro estava parado, e ainda assim eu sentia um vento frio por baixo da camisa. O chão era de decomposição. Madeira bambu, argamassa derretida, pedaços de vidro fosco. Atrás do que um dia foi o altar vi algo que parecia uma boca escura, o espaço do sino desengonçado, ruindo, e lá, semi-enterrado, um laço de corrente saía da lama, como se prendesse algo que a água quisesse levar. O seu Daimas ficou na porta. Não mexe, repetiu, sabendo que eu mexeria. Curiosidade âncora com ponta de anzol. Aproximei. O buraco ao lado da corrente era largo, escuro, mas não completamente quieto. Havia um som, não era bem um som, era ausência de som com bordas, como quando você ouve seu próprio sangue batendo nas têmporas e sabe que algo está errado. O João, sempre fotógrafo de horrores, aproveitou para iluminar com o celular. A luz pegou em algo liso lá dentro. Por reflexo estiquei a mão e encostei a ponta dos dedos naquela superfície fria, e juro a você, a impressão foi de encostar. Em pele viva a uma temperatura impossível, uma pele que recusava minha mão que afundava sob o toque,
e então recuava como se estivesse se contraindo de bruços sem músculo. Puxei a mão com um grito breve. Na minha unha havia um fio, não sei se era de alga, não sei, parecia um cabelo. Vamos embora, disse o seu Daimas. Ele não era homem de dramatizar. O rosto dele, naquele instante, parecia um mapa de rios secos. Eu quis seguir a voz dele. O corpo, porém, ficou voltado para a corrente. Para que amarraram isso? O João, dramatizando menos do que eu, disse em tom cínico. Para não soar lá pras almas. Ele riu sozinho. Mas o riso não quis existir, e foi embora pequeno. Foi nessa hora que ouvimos um toque único, grave, amortecido, como vindo debaixo de toneladas de água, e ainda assim nítido o som do sino. Eu só percebi que o toque tinha sido real quando vi o seu Daimas se ajoelhar e cobrir os ouvidos, não por volume, mas por reconhecimento. O João deixou o celular cair. Eu tive um impulso ridículo de verificar no relógio se era uma hora certa. Não era, eram 14h13. O sino, de um vilarejo morto, tocara sozinho em pleno dia. No segundo toque, não foi o sino que soou, foi algo sob nós. Um tremor. As paredes, mesmo que podres, responderam com poeira. O buraco ao lado da corrente exalou um suspiro. Eu juro, um suspiro como o de alguém que se ergue da água depois de muito tempo. Um cheiro veio com ele, não só a flor podre, cheiro de roupa guardada depois de uma enchente. Vontade de vomitar na hora. Senti um pânico tão puro que a mente não soube para onde correr. A saída estava a 2 passos, e ainda assim eu fiquei... A terceira coisa não foi som, nem cheiro, nem tremor. Foi o visível. A luz do celular do João Queida no show. Enfrentou o buraco e devolveu para nós uma imagem de superfície e água. Mas não havia água ali. Estávamos num resto de igreja com lama, e no entanto a luz mostrava uma água escura com reflexos. E nas franjas dela, a oscilação lenta de cabelos, muitos, cobrindo um rosto que não aparecia. Respirei como quem suga uma lâmina. O João disse que... E não terminou porque as palavras desmaiaram antes dele. Saí primeiro. Saí por instinto. O sol lá fora me feriu os olhos como uma promessa. Tentei falar algo pro seu Daimas, mas vi que ele estava chorando sem som, a boca aberta. O João veio atrás com passos curtos, o corpo menor. Fomos pra canoa sem combinar. O vento tinha parado de novo. O barulho de nada se tornava um zumbido nos ossos. O motorzino, quando tentamos ligar, recusou 3 vezes. Na quarta, pegou como se o próprio ar tivesse soltando. Voltamos deixando a torre para trás, mas a sensação não voltou conosco. Ficou aqui, grudada, puxando. Eu me prometi não voltar. A prefeitura queria mais pontos e no dia seguinte eu disse que estava com febre. Foi verdade, febre baixa. De ansiedade. O João me mandou mensagem à noite. Um vídeo. O vídeo era só a imagem de um rio escuro, respirando, e o microfone tentando captar um som abafado. Ele escreveu: Cara, dá pra ouvir, e sim. Dava. Toques espaçados, um laboratório de ruídos. Toques 3, 4 paravam, recomeçavam. Eu escrevi para com isso. E então outro vídeo agora do espelho do banheiro da casa dele. No vapor um desenho apareceu, como se um dedo tivesse passado por dentro do nevoeiro. Ondas e uma cruz. Ele escreveu: Não fui eu. Eu tinha vontade de rir. Mas a vontade morre rápido quando a mente não encontra saída. No terceiro dia, a represa subiu um pouco, engolindo de volta o chão da rua principal. A empresa suspendeu as medições até novo aviso. Foi quando percebi que o silêncio da água não devolve as coisas da mesma forma que toma. Os toques começaram a visitar a cidade à noite. É sério. Teve gente que disse que era o vento nas chapas de zinco dos canteiros, outros falaram em serras elétricas de obras, mas quem morava perto da barragem sabia reconhecer ressonâncias. E tinha outra coisa. Um monte de gente começou a sonhar com água entrando em casa, por debaixo da porta, sem barulho, lambendo os móveis. Eu também sonhei. No meu sonho eu acordava com frio nos pés. Quando levantava, havia marcas de lama na cama, como de dedos que se apoiaram para subir. Eu tentei racionalizar. Perdi horas em fóruns falando de interferências acústicas, efeitos térmicos, lembranças coletivas. A ciência tem nome para tudo menos pro que se recusa a nomeação. Contei para minha mãe até onde dava, e ela me mandou rezar. E you now rezei. Em vez disso, voltei à represa uma semana depois, sozinho, de carro, sem dizer a ninguém. A água tinha subido, mas a ponta da torre ainda respirava. Eu fiquei na margem como um idiota, olhando. O vento arrastava pontinhos de folha sobre a superfície e neles havia desenhos que me lembravam uma caligrafia desconhecida. Se você foca muito na água, ela desenha com qualquer coisa. Escolhi acreditar que era isso. 2 homens estavam pescando mais à frente. Gritei para perguntar se podiam me levar até a torre. Um ergueu o braço, fez um gesto que eu não entendi, e eu caminhei pela beira até ficar perto deles. O cheiro de flor podre voltou. O senhor ouviu? Perguntai. O homem mais velho me olhou como se eu tivesse falado de impostos. Já cansado. Não é para ouvir.
ele respondeu. O outro, mais novo, repoiscou a linha de pesca como alguém que repete um hábito de proteção. Eu perguntei o que não é para ouvir. E ele só apontou a água, como se isso resumisse tudo. A canoa deles estava a gasto de alumínio e tinha um nome pintado. Vicentina. O nome colou em mim. Eles me levaram, talvez por dinheiro, talvez por me verem teimoso. No caminho, o mais jovem contou de uma tia que não dormia porque toda noite, às 2, escutava alguém bater um sino dentro do guarda-roupa. Ela abriu. Perguntei. Abriu para quê? Para entrar. Eu ri. Mas o riso não encontrou garganta. No meio da represa, o silêncio ganhou peso. Era como se tivesse mais escuro ali Abzer do Sul. A água batia contra o casco num ritmo que mudava sem perder a base. O velho do nada me pediu. Se ouvi, não responde. Eu respondi ouvir o quê? E foi assim que ouvi meu nome. Tão simples, Marcos. A voz veio das bordas do vento, das bordas da água, como alguém falando comigo através da parede mais fina do mundo. Era a voz da minha mãe? Talvez. Era a minha? Talvez. E Yuk, o homem novo, agarrou meu braço com força e soltou um não responde, sussurrado como quem cospe veneno. Quando a canoa aproximou da torre, o mundo todo pareceu menor. Eu vi a corrente saindo da pedra, uma linha de ferro que entrava na água e desaparecia. Eu vi também uma coisa que eu não vi da primeira vez. Pequenos pedaços de pano enredados ali, como se alguém tivesse amarrado fitas pedindo graça. O velho não deixou a canoa encostar. Daqui dá pra ver. E deu. A luz atravessava a água mais limpa naquele ponto e, por um instante, eu enxerguei o sino. Grande, escuro, coberto de limo, e vi que para além da corrente principal havia outras, mais finas, descendo da boca do sino como nervuras. Pareciam linhas puxadas para baixo. Eu compreendi que cada linha, de alguma forma, prendia uma coisa invisível lá embaixo. E senti, não sei como dizer, senti que uma dessas linhas me esticava por dentro. Como se tivesse puxado meu nome e agora o segurasse. Eu disse já vi o suficiente. A voz falhando como lâmina batendo em vidro. Eles me levaram de volta sem conversa. Em casa, o silêncio continuou. Minha mãe me olhou pelo corredor e perguntou por que minhas meias estavam molhadas. Eu não soube responder. Naquela noite, o celular vibrou com mensagens do João. 3 em sequência, todas com o mesmo vídeo ao no quarto. Olho arregalado dizendo se eu desaparecer. E ele atendeu, sussurrou fecha a torneira. Eu disse que torneira, e então um som de água invadiu a ligação, não como água caindo, mas como água abrindo porta. A conexão caiu. Não consegui dormir até o amanhecer. O João não desapareceu. Não fisicamente. Mas no dia seguinte, no trabalho, ele era um desenho mais pálido do que o João que eu conhecia. O riso, o corpo, os gestos, tudo como se tivesse sido copiado do original por alguém que só viu fotos. Ele me mostrou o braço. Marcas como de corda, e me perguntou se eu tinha ouvido meu nome. E eu quis mentir. Mas mentiras têm densidade e afundam. Eu disse que sim. Aí ele me contou um pedaço do que viveu. Acordou com o barulho do guarda-roupa batendo por dentro. Quando abriu, havia água escorrendo das roupas para o chão. Mas o chão estava seco. E lá, entre as camisas, algo pendia devagar. Não era tecido. Era como cabelo. Ele bateu a porta e nunca mais abriu. Eu perguntei. E a torneira? E ele, desde que o sino tocou, toda vez que alguém fala meu nome, eu ouço uma torneira abrir, só que nunca há torneira. O João chorou pela primeira vez desde que o conheci. As coisas escalam assim. Devagar, depois, de repente, daquela semana em diante, comecei a perder objetos. Meias, como disse, mas também uma foto da infância, uma caneta, chave reserva. E sempre, isso passou a ser constante, encontrava, no lugar da ausência, um fio escuro, um fragmento de lodo. Eu abria a boca para falar e, às vezes, saía um gosto de ferrugem. Minha mãe dizia para eu ir à igreja, mas eu não podia. Depois do que vi, a igreja tinha se misturado ao buraco. E eu não sabia se esta aqui, seca e nova, não tinha também um buraco debaixo de si, escondendo água que não queria a mim. Eu decidi então fazer algo que hoje eu chamaria de barganha. Voltei repressa, desta vez à noite. Não quis companhia. Estacionei longe. Caminhei na beira como um ladrão de mim mesmo. O silêncio noturno tem camadas que o dia não mostra. A água refletia as luzes distantes das casas como olhos, e cada ondulação parecia um piscar devagar. Tirei do bolso a foto que eu recolhi do chão do quarto, uma foto que eu tinha dado por perdida. Criança, com meu pai, e que não tá mais aqui, coloquei a foto numa pedra e falei sem falar. Devolve. Não sei pra quem. Não sei pra quem. Eu prometi em voz baixa nunca mais voltar, nunca mais dizer, nunca mais. Eu me comprometi com o que não entendo, como todo mundo faz quando se vê sem saída. Foi então que a água respondeu. Não com som. Com forma.
As ondulações diante de mim se alinharam de uma maneira absurda, como se o vento obedecesse à gramática de alguém. Formaram primeiro ondas paralelas, depois um círculo. Depois, no centro do círculo, apareceu o desenho do sino, tão claro, e em torno linhas que saíam dele e vinham até a margem onde eu estava. Eu sabia o que significava. Não sou idiota. Era uma oferta, uma proposta. O sino, o círculo, as linhas. Prende algo e solta outra coisa, pensei. Tremi tanto que quase me joguei ali só para acabar. Foi um grito de criança, menos uma criança que não vive mais dentro de mim, menos que me segurou. Corri. Corri como se minha vida pudesse ser corrida com as pernas, para fora de um lago. Consegui chegar ao carro sem cair. Em casa, minha mãe me esperava no sofá como se adivinhasse. Dormi no chão do quarto, sem luz, e sonhei que eu estava dentro do sino. E lá de dentro, o mundo soava como algodão. Acordei com alguém dizendo meu nome, não sei quem, molhado até os ossos. As coisas se aquietaram depois disso. Ou eu aprendi a ignorá-las, o que dá no mesmo. O João parou de postar. O seu Daimas, soube depois, doou a canoa. O velho pescador nunca mais foi visto no lado norte da represa. A prefeitura asfaltou de novo os acessos, reabriu a prainha, as pessoas voltaram a frequentar. O tempo, que alisa tudo, também alisou minha memória, polindo até que ela pudesse ser mostrada sem me ferir. Mas não é que acaba. De vez em quando, de madrugada, eu acordo 2:13 3:07, horário sem símbolo, e sinto a minha cama mais baixa, como se eu estivesse afundando 1 centímetro por vez. Abro os olhos e juro que vejo, na penumbra, ondulações muito leves movendo o lençol, indo do meu pé até o meu peito. Se eu respiro fundo, elas recuam. Se eu chamo por alguém, avançam. Eu aprendi a não dizer nomes dentro de casa. Nem o meu você pode ouvir, agora mesmo, se prestar atenção. Feche os olhos, Patrick. Talvez se o seu prédio for silencioso, se os vizinhos dormirem cedo, se a geladeira parar de zumbar por um instante, você consiga separar o barulho de dentro do seu corpo do barulho de fora. E entre eles uma terceira coisa, que não é barulho, é lembrança. Um metal grosso tocado sob água. Não é um som comum. Ele fica nas extremidades do ouvido, como se quisesse erguer suas mãos pelas laterais da sua cabeça. 1, 2, 3 vezes e ele existe só para que você procure o quarto toque. E é quando você busca que ele te encontra. Eu sabia que tinha terminado com isso. Mas aí minha mãe partiu. Na noite em que a retirei do hospital, naquela hora dolorosa em que a casa está arrumada e o mundo ainda não sabe que mudou, alguém bateu devagar no armário do corredor. Pensei mau contato, madeira, vento, tudo coisas que a mente cansada inventa. Mas quando me aproximei, senti o mesmo cheiro, doce e podre, enfiando-se por dentro do meu nariz. E vi com os olhos que sempre foram práticos, uma marca escura no chão, do armário até a porta, exatamente como uma trilha que se forma quando a água insiste em passar por um caminho. Eu acendi todas as luzes e recuei, mas é difícil recuar de algo que entende o caminho mais rápido de chegar até você. Não toquei no armário. Deitei no sofá e fiquei olhando o teto até o primeiro pássaro cantar. A marca secou como se nunca tivesse existido. Fiz o que todos fazem quando a noite se retira. Escrevi lista de compras. Lavei louça, telefonei para a tia, cuidei da burocracia. Vivi. Que outra coisa havia para fazer? À tarde, no entanto, quando fui ao quarto pegar um casaco, me deparei com a chave reserva que eu tinha perdido meses antes. Em cima dela, um fio de cabelo. Não era da minha mãe. Era comprido demais e estava molhado. Foi por isso que decidi falar. Não para pedir ajuda. Ajuda nessas coisas vem sempre errada. Falo porque histórias às vezes adquirem o peso de portas, e abrir elas ou mantê-las fechadas é escolha que se reparte. Você me ouve. Talvez repare que a torneira da pia, aquela da cozinha, pinga uma coisa que você jura que não pinga nunca. Talvez sinta uma umidade nos dedos do pé que não vem de lugar nenhum. Eu sinto muito. Finja que é a sua imaginação. É isso que eu faço na maior parte dos dias. Só que a imaginação, depois de usada muitas vezes, vira casa. As coisas de fora gostam de casas. Eu não espero que você acredite. Eu mesmo, quando termino de lembrar, me convenço a não acreditar. Às vezes me pergunto se o sino sempre esteve ali e a gente é que se aproximou demais. As correntes, as linhas, as vozes, talvez sejam só maneiras que inventamos de desenhar o que nunca será desenhado. Ainda assim, quando passo pela represa e ouço, sim, o som distante que parece um metal que se bate em água, eu olho para o lado e não digo nada. Meu nome, quando alguém chama na rua, eu finjo que não ouvi no primeiro chamado. Você entende? Não é superstição. É contrato. Eu poderia terminar aqui, mas há uma última coisa que preciso deixar. Um aviso pequeno. Nos dias de seca, quando a represa recua e a torre insinua de novo seu corpo envergonhado, não desça. Não pise nos restos. Não toque nas correntes. E, se tocar, não responda quando ouvir seu nome. Não tire fotos. Não poste vídeos. A água é ciumenta. E o sino?
Eu demorei a entender. Não serve para chamar. Serve para lembrar. Ele lembra o que foi tomado. Lembra o que ficou. E de tempos em tempos ele precisa equilibrar as contas. Se por acaso você vier aqui me dizer que não há igrejas submersas, que o sino não toca, que a ciência explica tudo, vou aceitar. Talvez seja melhor assim. Talvez as coisas fiquem mais calmas quando viram mentira. Mas se daqui a pouco você levantar do sofá para apagar uma luz, e ao cruzar o corredor sentir que o ar ficou mais pesado sobre os seus ombros, e ouvir 3 toques que não vêm de lugar nenhum menos 3, e depois silêncio. Por favor, não diga seu nome em voz alta. Não chame ninguém. Deixe que a água passe. Eu conto porque do algo modo. Alguém contou antes de mim e eu ouvi. Eu era jovem e ri, como o João ria de tudo. Agora eu sou aquele que pede que você não ria. Isso é o máximo de medo que eu posso te entregar, sem te empurrar com a mão. O resto, a água faz sozinha. Boa noite, Patrick. Se você me responder, responda baixo. E não chegue perto da represa quando o nível baixar. Há coisas que não devolvem o que pegam na mesma forma menos e às vezes devolvem você.